Boa tarde, galerinha. Pegue seu livro de História nas páginas 52, 53, 54 e vamos para mais uma aula. Movimentos nativistas. O que foram os movimentos nativistas? Foram movimentos locais que expressavam o grande descontentamento dos colonos com o governo português. Vamos conhecer. Revolta dos Beckmans. Aconteceu no Maranhão, em 1684, liderado pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. A causa desse acontecimento foi o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, pois esta comprava os produtos da região, açúcar e algodão, por um preço muito baixo. Dado seu monopólio comercial, a Companhia do Comércio do Maranhão vendia os produtos trazidos de Portugal a preços abusivos aos colonos. E outro problema também dessa revolta foi a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 50 escravos por um ano ao Maranhão, mas não cumpriu. A solução era escravizar os indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. As consequências desse acontecimento foi que os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia do Comércio, prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. E como terminou essa revolução? Após um ano, o governo português mandou um governador novo que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, condenado à morte e enforcado. Outro movimento nativista foi a Guerra dos Emboabas, que foi decorrente entre a rivalidade dos paulistas com os emboabas. Emboabas significava gente que vem de fora, principalmente os portugueses. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana. Esse movimento ocorreu em Minas Gerais de 1708 a 1709. As causas desse acontecimento foi: os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas. A cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinha de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados. E quais foram as consequências? O maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada preparada pelos emboabas. Os emboabas prometeram deixar os paulistas livres se caso rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que entregaram as armas, todos foram mortos. E como terminou? O rei de Portugal criou a Companhia de São Paulo e Minas de Ouro, regulamentou a cobrança do quinto, a coroa passou a controlar e explorar as minas e expulsou os paulistas, que foram explorar outras regiões. A Guerra dos Mascates, movimento nativista importante, ocorrido em Pernambuco de 1710 a 1711, provocada pela rivalidade entre senhores de engenhos de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife, que eram os mascates. Quais foram as causas desse acontecimento? Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenhos. O Recife era habitado por comerciantes portugueses que eram conhecidos como mascates. Nessa época, mesmo com o açúcar em decadência, os aristocratas de Olinda procuraram conservar seus privilégios políticos. Recife era politicamente subordinado às leis que partiam de Olinda. Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife.
Foram as consequências. Os olindenses sentiam-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram o Recife e lançaram a ideia de um governo independente. Além disso, ainda quebraram o Pelourinho, que era o símbolo da autoridade de poder. E como terminou essa revolução? Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes do movimento, e as lutas se dissolveram. Em 1712, o Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. Revolta de Filipe dos Santos, movimento nativista, ocorrido na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, em 1720, liderada por Filipe dos Santos. As causas desse acontecimento foi o governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito da exploração do ouro nas minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro extraído, pertenceria ao rei de Portugal. Esse imposto ficou conhecido como quinto. Para garantir a cobrança, foram criadas as casas de fundição, onde o ouro era separado e quintado, ou seja, tinha parte separada, pois pertencia à coroa portuguesa. Depois o ouro era derretido, transformado em barra, marcado com o símbolo da coroa portuguesa e enviado para Portugal. As consequências foi: algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. Como terminou essa revolta? O governo mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública e, por fim, a Inconfidência Mineira. A causa foi: no final do século XVIII, a quantidade de ouro extraído nas minas era cada vez menor e o governo português continuava a cobrar altos impostos, provocando grande revolta do povo que não podia pagá-los. Para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitiria a invasão das moradias e a retirada dos bens que as pessoas possuíssem. Essa forma de cobrança era chamada de derrama. Nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu um movimento em Minas Gerais em 1789, conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar o sistema de governo republicano no país. O movimento foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Consequências desse movimento: padres, poetas, escritores, mineradores e militares uniu-se para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Eles queriam perdoar as pessoas que tinham dívida com a metrópole, criar universidades, acabar com os impostos cobrados na mineração, construir fábricas e proclamar a República. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Quando o governador tomou conhecimento do movimento, mandou prender os Inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua. E o líder Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Agora, vá para a sua tarefa nas páginas 55, 56 e 57. Tchau e até a próxima.